E aí no versículo 35 diz assim: então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, fez o quê? Anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Filipe ouve a necessidade do eunuco, porque ele está sentado ao lado, porque ele foi convidado, ele tira suas dúvidas e a partir disso ele fala sobre o Evangelho de Jesus. Conviver com as pessoas, guiar pela Escritura, guiar pela palavra de Deus, para não haver erro de interpretação, participar, estudar, conviver a cada dia, entender a cada dia a palavra de Deus para que ela seja aplicada na nossa vida da forma correta. Aí eu li uma historinha esses dias que o marido chegou em casa, foi para o culto sozinho, a esposa não foi, e ele chegou em casa e antes de dormir ele pegou ela no colo, eu fui levá-la para a cama, para o quarto, e ela falou assim: você está obedecendo a palavra? Foi pregado lá em como tratar a sua esposa? E ele disse: não, lá foi falado que cada um deve carregar a sua cruz. Essa pessoa não fez o curso de noivo, porque se ele tivesse fazendo, esse casal tivesse feito o curso de noivo, ele saberia que a mulher não é uma cruz e ela teria aceitado ser carregada plena, sem falar nada, simplesmente: obrigada, meu amor, você está diferente, vai no culto mais vezes, né? Não, mas daí, não vai se preparar, dá essas coisas. Versículo 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Gente, a caminhada com Cristo não é só conhecer. Não é só conhecer o Evangelho, não é só conhecimento, mas é prática. E aí Filipe explica, anuncia as boas novas de Jesus a esse homem e ele já entende que ele pode ser batizado. E ele diz: a água está aqui, o que me impede de ser batizado? Filipe, lançando mão das palavras de Jesus, da Escritura, diz: pode, se você crê no seu coração. E ele diz mais uma vez: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Toda pergunta e toda resposta baseada na Escritura, mostrando que esses dois aqui estavam de fato cheios do Espírito Santo. Então, viver o Evangelho não é só saber, não é só conhecer, não é só informação cognitiva, mas é prática no nosso dia a dia. Você quer ver que a gente não é conhecer apenas não é suficiente? Todo mundo aqui sabe que refrigerante faz mal para a saúde, sim ou não? Então ninguém aqui bebe refrigerante, certo? Vou perguntar de novo. Todo mundo aqui sabe que refrigerante faz mal para a saúde, sim ou não? Sim. Então ninguém aqui bebe refrigerante. Você percebe como conhecimento só não resolve? Como só conhecer as coisas não é suficiente? A gente não pode só conhecer, a gente tem que viver, colocar em prática. A gente tem que viver. É um exemplo simples, bobo, nada contra. Quer dizer, eu não bebo, mas não condeno quem bebe. Mas só para dizer que conhecer só não traz, não é suficiente. Nós temos que colocar isso em prática. Nós temos que viver a cada dia. Aliás, essa é a grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é a informação cognitiva que a gente tem. Sabedoria é quando a gente coloca em prática aquele conhecimento. É quando a gente leva esse aprendizado para a nossa vida. Então, isso é ser sábio. É viver aquilo que eu sei. E é isso que a gente está buscando, né? Buscando conhecer a Escritura para viver a Escritura na nossa vida a cada dia. E ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A decisão do batismo, de acordo com a palavra, e o Espírito Santo de Deus, então, está agindo na vida de Filipe e na vida do eunuco, porque eles estão baseados na Escritura. Não há direção do Espírito Santo fora da Escritura. Isso não existe.
Se você vai fazer alguma coisa e você acha que aquilo é de Deus, mas aquilo não condiz com a Escritura, não é de Deus. Não é o Espírito. É emoção, é qualquer outra coisa, mas não é. Toda palavra de Deus para a sua vida deve estar de acordo com a Escritura. Amém? Uma coisa não vive, não existe sem a outra. Por isso que nós temos que buscar o enchimento do Espírito Santo, esse sobrenatural de Deus na nossa vida, mas também precisamos nos alimentar da palavra, nos alimentar da Escritura. É ela que vai nos manter firmes em Jesus Cristo. Por isso que muita gente desiste da fé, desiste da caminhada, porque quer experiência, quer movimento, quer algo extraordinário, e muitas vezes não se dedica à leitura da palavra, ao estudo da palavra de Deus, a entender a palavra de Deus. Tem dúvidas? Pergunte. Não fique com suas dúvidas e não vá perguntar no Instagram, pelo amor de Deus, tá? Não vai perguntar, a não ser que seja para o pastor, que às vezes manda uns videozinhos lá no Instagram, pode até ser, mas pergunte para o seu líder, para o seu pastor, para alguém que caminha com você, para alguém que vive com você nessa comunidade. Que o Espírito Santo nos guie nas nossas decisões, amém? Na sua decisão como profissional, como pai, como mãe, como marido, como filho, como empresário, que o Espírito Santo de Deus guie você nas suas decisões. E por último, ainda nesse ponto, a direção do Espírito é baseada na Escritura, os últimos versículos, 39 e 40 diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Gente, que coisa doida, né? O Espírito Santo arrebatou Filipe repentinamente, o eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. E é lindo esse trecho aqui também, quando a gente fala dessa direção do Espírito baseada na Escritura, é que essa direção do Espírito Santo, ela sempre é diferente, ela pode acontecer de formas diferentes. Então, quem vive na direção do Espírito Santo não se prende a formas, não se prende a métodos, não se prende a tradições, não se prende a lógica, não se prende a padrões, porque o Espírito Santo de Deus é livre. O Espírito Santo de Deus age com liberdade, e às vezes a gente quer prender o agir de Deus de alguns jeitos, na nossa lógica. Não, o Espírito Santo de Deus age com liberdade. Aliás, a palavra de Deus diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade de agir, que ele flua como ele quiser, como ele bem entender, porque ele conhece cada coração e aquilo que cada um precisa. Amém?